Ora, eu queria começar, para além de saudar todos os participantes, agradecer ao professor José Paulo e aos restantes promotores desta sessão da Cidade Futura pelo convite que me dirigiram. Estava prevista uma participação presencial, como sabemos, mas, enfim, dado o momento presente, isso não é viável. Vou tentar que o que venha a apresentar seja claro para todos, apesar de eu não ser nada especialista no uso destes meios, destas mediações tecnológicas. Para além disso, não será fácil cumprir a finalidade que têm expressa no sumário que eu enviei, julgo que já estará disponível para todos. Enviei um breve plano, um breve roteiro da minha intervenção e julgo que em cerca de 40 minutos, que foi o que me indicaram, não será fácil abordar o sentido de razão vital na filosofia do espanhol José Ortega y Gasset. Mas, enfim, vou fazer os possíveis e dedicar-me-ei quase exclusivamente à formulação da doutrina e não propriamente à sua consolidação nas obras de Ortega posteriores a 1929, vou, portanto, incidir no momento de formulação da doutrina e não da sua consolidação. Também tentarei evitar fazer muitas citações e mesmo as que fizer aparecerão apenas em tradução para português, para tentar evitar a passagem forçada entre o espanhol e o português, que realmente tornaria mais difícil compreender, tanto mais que estranharão a minha pronúncia, compreender a minha intervenção. Eu não sei se já foi disponibilizado, perguntou Eugênio, se já foi disponibilizado o plano da minha intervenção, já? Já foi, professora. Já está no chat. Uhum. Pronto, então eu não vou repetir aí o enunciado da finalidade e dos objetivos que tentarei cumprir. Em todo o caso, irei fazê-lo começando por um breve enquadramento histórico do momento e dos grandes marcos que funcionaram como motivações iniciais de Ortega y Gasset e que iriam fornecer as bases em que assenta toda uma filosofia na qual, do meu ponto de vista, está presente a realidade viva do seu autor. Com razão, quase todos os estudiosos de Ortega assinalam no percurso filosófico deste pensador uma primeira etapa desenvolvida sob forte influência alemã, uma vez que, ainda muito jovem, após concluir o seu curso em Filosofia e Letras, o que aconteceu em 1902, e obter com apenas 21 anos o título de doutor, em 1904, ele estudou na Alemanha, em 2 períodos, entre 1905 e 1907, e depois mais tarde em 1911, e, naturalmente, as lições dos autores aí estudados, e sobretudo a dos seus mestres neocantianos de Marburg, da Universidade de Marburg, tiveram no seu pensamento uma grande importância. Assim se compreende a sua dedicação à cultura entendida como princípio de moralidade e de legalidade, a que atendem os seres humanos integrantes de uma comunidade de pessoas que determinam o seu querer e agem pelas normas favoráveis não aos seus interesses individuais, mas aos da comunidade social a que pertencem. Cultura, nesta perspectiva, é o oposto dos impulsos, da espontaneidade, das inclinações do indivíduo, o oposto da subjetividade, como Ortega defende em muitos dos seus textos iniciais. Contudo, não incorrerá em culturalismo, porque a centralidade do conceito de vida
ganhará uma evidência crescente nas suas meditações, levando a reclamar um vínculo funcional entre cultura e vida. E na maturidade, portanto, nos escritos após 1929, 1930, a destacar no binómio cultura-vida uma natureza dialética que, no fundo, contraria tanto o culturalismo como o vitalismo. Ortega chegou mesmo a retratar-se em 1916, num prólogo a um livro intitulado Persona, Obras, Coisas, chegou mesmo a retratar-se do extremo objetivista em que, a princípio, caíra para combater o subjetivismo. Apesar dessa retratação, na verdade, o objetivismo foi o que, desde mais longa data, lhe repugnou, considerando uma espécie de, assim se lhe referiu, uma espécie de doença do século XIX e, em grau superlativo, a doença de Espanha. Ter presente este aspecto permite perceber, por exemplo, o alicerce mais profundo da contraposição de Ortega y Gasset a Unamuno, dado que o nosso autor sentiu sempre uma obrigação de rigor sistemático que não podia satisfazer-se com a visão unamuniana da vida como limitação, como tragédia, que condena a razão ao paradoxo e ao fracasso. Mas, por outro lado, também o modelo idealista de filosofar, quer fosse o idealismo do romantismo alemão, quer fosse o modo idealista do neocantismo marburgiano em que estudou, esse modo de filosofar viria a parecer sempre insuficiente, porque os problemas vitais se lhe afiguraram como inescapáveis. Daí que Ortega, em termos teóricos, pretenda, em suma, não abdicar nem das exigências de rigor, nem da tematização da vida. Talvez por isso, no seu contacto muito precoce com a fenomenologia, ele é especialmente atraído pelo propósito husserliano de salvaguardar as coisas mesmas sem perder a objetividade. Notem que será o próprio Ortega a apresentar o fundamental do método fenomenológico aos seus compatriotas, nomeadamente numa série de artigos de 1913 intitulada sobre el concepto de sensación, sobre o conceito de sensação, em que irá traduzir o termo alemão Erlebnis pelo espanhol vivência, inserindo a esse propósito uma interessante nota que parece sintetizar bem, quer já um afastamento do neocantismo em que se formara, quer uma reflexão própria em que a fenomenologia husserliana é o ponto de partida para uma doutrina original sobre a vida. Aconselho-vos a abrirem o que vos enviei como excerto 1. Diz Ortega nessa nota, eu cito, traduzindo de uma maneira livre, despreocupada, digamos assim, apenas uma parte dessa longa nota. Diz ele, em frases como viver a vida, viver as coisas, o verbo viver adquire um curioso sentido. Sem perder o seu valor de deponente, de verbo deponente, toma uma forma transitiva, significando aquele tipo de relação imediata em que o sujeito entra ou pode entrar com certas objetividades. Pois bem, como chamar a cada atualização desta relação? Eu não encontro outra palavra a não ser
de vivência. Fim de citação. Não sei se têm mais algum extrato. Tudo aquilo, deixem-me ler ainda um pouquinho mais. Tudo aquilo que chega com uma tal imediatez ao meu eu, que passa a formar parte dele, é uma vivência. Tal como o corpo físico é uma unidade de átomos, assim é o eu uma unidade de vivências. Fim de citação. Do meu ponto de vista, que aliás já sustentei noutros contextos, esse apelo a cada atualização da relação entre sujeito e certos objetos para definir uma vivência, bem como a ideia de que essa relação faz parte do meu eu, podem ser lidos como antecipações das formulações especificamente orteguianas, primeiro, da vida como o que cada ser humano faz numa dada circunstância, e mais tarde, desta vida individual como a realidade radical. Mas agora interessa-me perscrutar convosco, na sensibilidade filosófica assim expressa, num momento ainda nascente da fenomenologia, as raízes da tarefa que julgo especificamente orteguiana, a de procurar a racionalidade nos limites da vida, tarefa com que definirá a própria filosofia e, desculpem-me o trocadilho, a sua filosofia própria. Embora nos primeiros anos da intervenção pública, sobretudo através da imprensa e como conferencista, Ortega denunciasse e explicasse o desnorte da vida espanhola como resultante da falta de uma atitude disciplinada, rigorosa, sistemática, numa palavra científica, o filósofo tomou cedo consciência do risco de endeusar a razão, apagando por arrastamento o caráter mais autêntico, palpitante e vital da realidade. Ortega, que, pela sua feição intelectual e filosófica, alimentada pelos fatores fundamentais da sua formação, sentia necessidade de uma explicação racional de todos os grandes problemas filosóficos, viu-se forçado a demarcar-se das posições que, em nome da razão, lhe pareciam descartar a multiplicidade, a fluência, a irrepetibilidade, características da vida humana que, para si, constituía o maior e o mais importante desses problemas filosóficos. E, não podendo conformar-se nem com o irracionalismo relativista, nem com o racionalismo absolutista, o pensamento orteguiano ir-se-á construindo como busca cada vez mais consciente de uma nova alternativa às filosofias tradicionais. Na primeira elaboração teórica do papel cognoscitivo do conceito, uma elaboração que encontramos em Meditaciones del Quijote, de 1914, é já possível testemunhar a resistência de Ortega à tentação racionalista de substancializar o órgão do conhecimento intelectivo, uma tentação que, como sabemos, atingiu o seu auge com Hegel. Após distinguir, em Meditaciones del Quijote, distinguir, na realidade, o plano superficial dos planos profundos, e no conhecimento, a percepção sensível do ato de desvelação do real, Ortega atribui ao conceito a função de órgão de profundidade, graças ao qual
indo para além do que nos é dado pela impressão das coisas, podemos aceder à conexão entre elas, apreender o que uma coisa é em relação com as outras, marcar limites entre elas, de modo a que não se confundam e que seja possível fixar, de alguma maneira, as impressões fugidias que delas temos. Os conceitos são, então, uma espécie de coisas virtuais que se intercalam entre as materiais. Ortega sublinha que, obviamente, o conceito, esse órgão através do qual podemos conhecer de uma certa maneira, não dispensa a impressão sensível e não se destina a suplantar as coisas, e aquilo que é produzido não é nada de substancial. O filósofo usa, no contexto das Meditações del Quijote, então, duas expressões que, 9 anos mais tarde, viriam a integrar a tese fundamental do livro El tema de nuestro tiempo. Permitam que cite essas duas breves frases, correspondem ao excerto 2 que vos disponibilizei. Dizem elas, a razão, primeiro, a razão não pode, não tem de aspirar a substituir a vida. E depois, 2 linhas abaixo, faz uma exclamação. Como se a razão não fosse uma função vital e espontânea da mesma linhagem que o ver ou o palpar. Fim de citação. Quer dizer, em 1914, ao esclarecer que o conceito não tem por missão assegurar todo o conhecimento e não tem o intuito de, em última instância, vir a identificar-se com a realidade e sim reter da coisa os limites em que se inscreve essa coisa com as suas características materiais, para salvar estas características do caráter passageiro da impressão sensível. Portanto, em 1914, ao dar este esclarecimento, a reflexão orteguiana conclui então que a razão, a grande obra do nosso filósofo, a preocupação integradora que, aliás, atravessa toda a meditação orteguiana e se traduz, por exemplo, nas suas concepções de verdade como confluência de múltiplos pontos de vista e do saber como contrário ao especialismo. Essa preocupação de integração, convicto de que o problema da verdade não pode implicar a alternativa entre a intelecção pura e o puro dinamismo vital, considerando literalmente que só é válido falar da verdade de vida humana se não se lhe amputar o seu órgão da verdade, e defendendo a tese de que a razão é, como a espontaneidade, uma dimensão vital. Esclarece que Ortega refere como estas virtudes dos seres da razão entusiasmaram tanto os homens do tempo de Sócrates e os que viveram entre o Renascimento e os começos do século XVIII, que chegaram a desejar abafar a vida espontânea com a razão pura. Ora, para o nosso pensador, pelo contrário, concretizar esse desejo implica distorcer a realidade e produzir a seu respeito um conhecimento errôneo. Diz ele no que tem como terceiro excerto e que eu traduzo livremente.
cito, a razão pura não pode suplantar a vida. A cultura do intelecto abstrato não é, frente ou face à espontânea, uma outra vida que se bastasse a si mesma e possa desalojar aquela. Volto a traduzir porque não usei aqui bem o modo conjuntivo. A cultura do intelecto abstrato não é, frente à espontânea, uma outra vida que se bastasse a si mesma e pudesse desalojar aquela. É tão só uma pequena ilha flutuando sobre o mar da vitalidade. Longe de poder substituir esta, portanto, entenda-se a vitalidade primária, apoiar-se nela, nutrir-se dela, tal como cada um dos membros vive do organismo inteiro. Ora, é reconhecível facilmente nestas frases uma inspiração biológica, que é típica dos escritos de Ortega dos primeiros anos da década de 20 e que só a partir de Que és Filosofia, 1929, dá claramente lugar a uma linha vital, como podendo ser vista enquanto, ao mesmo tempo, um dos primeiros grandes frutos da filosofia orteguiana e como o padrão com que o valor vital da sua filosofia deveria ser ajuizado. Portanto, deveria ser ajuizada essa filosofia. Não se tratava, obviamente, o raciovitalismo ou a posição raciovitalista de uma saída conciliatória, muito menos uma saída fácil para os dilemas da tradição filosófica, porquanto Ortega era completamente ciente da dramaticidade do problema da verdade que almeja a ser una, a ser invariável, quando a vida humana, que se desenvolve sob múltiplas formas e historicamente, é mutável. Não imutável, mas mutável. Mas o autor obriga-nos a perguntar com ele: pode o ser humano conformar-se com a impossibilidade de captar a verdade? E pode satisfazer-se com uma racionalidade que, para ter acesso a um conhecimento universal, admite desligar os seus resultados da realidade de que pretende ser conhecimento verdadeiro? Para quem conheça, como mais tarde as obras do Ortega fazem depender a realidade radical, portanto, a vida enquanto realidade radical, à salvaguarda da vida, de que tudo, sem excetuar a razão, deveria ser forma e função. O filósofo permitiu-se, por exemplo, comparar o pensamento à circulação do sangue, ao defender que pensamos por necessidade vital, e sublinhou uma relação entre os nossos juízos e o que somos em termos orgânicos, essa fase de inspiração biológica. No entanto, nunca restringiu o orgânico ao corpóreo e, assim, resultados com consistência transvital integrantes da cultura. Precisamente por isso é que a cultura só poderia antepor-se à vida se desatendêssemos da sua raiz, se esquecêssemos qual é a sua raiz. Então, demarcando-se com clareza, nomeadamente do seu mestre em Marburg, do seu mestre Hermann Cohen, que concebia o pensamento como primeiro princípio dos conteúdos da cultura produzidos nos domínios da ciência, da moral, da estética,
demarcando-se dessa perspectiva da cultura como princípio dos conteúdos da cultura, Ortega apresenta, nomeadamente no capítulo 4 de El tema de nuestro tiempo, a tese de que, em última instância, mesmo a razão pura e o que chama, numa dessas citações que vos traduzi, o que chama cultura do intelecto abstrato, embora irredutíveis à vida infraespiritual, têm com esta uma relação inquebrável, mas desprezada por todas as formas de racionalismo e, em especial, pelo culturalismo. Ortega, por seu turno, porá à vista como vida culta e cultura vital se implicam mutuamente, exigindo uma nova concepção de razão posta ao serviço da vida. E posta ao serviço da vida não como algo que lhe é exterior, não como um mero instrumento, mas sim como a razão da própria vida. É isto que significa razão vital em primeiro lugar, razão da própria vida. Dado que a razão vital tem subjacente uma articulação entre a concepção de vida e a de verdade, Ortega requer a necessidade de ordenar o mundo do ponto de vista da vida e, tendo na base a sua leitura da realidade como sendo cognoscível em múltiplas perspectivas, formulará a exigência de uma racionalidade capaz de dar conta da verdade implicada por pontos de vista determinados, por pontos de vista concretos. E ele escreve, na passagem que vos vou traduzir e que têm como excerto quarto, escreverá: cada vida é um ponto de vista sobre o universo. Em rigor, o que ela vê não pode ser visto por outra. Cada indivíduo, pessoa, povo, época, é um órgão insubstituível para a conquista da verdade. E como esta, a verdade, que por si mesma é alheia às variações históricas, adquire uma dimensão vital. Fim de citação. Em 1923, ou seja, mesmo no período em que é assinalável a influência da teoria dos valores de Max Scheler, a presença de concepções, algumas delas de Nietzsche, de Simmel, como já vos disse, Ortega, em 1923, assume já de maneira singular os conceitos de realidade, verdade, e baseia-se nestes para sustentar que cada indivíduo, cada geração, cada época é um instrumento insubstituível do conhecimento, é, como ali se diz, um ponto de vista essencial, é, em suma, o lugar por excelência da razão vital. Como sempre, o objeto do conhecimento e o valor do conhecimento surgem na meditação orteguiana em íntima ligação com a vida humana, em particular com a vida individual, o que determina, inevitavelmente, uma concepção de pensamento e de razão que é, por mais antecedentes de outros filósofos que queiramos e realmente que possamos encontrar nela, é uma concepção sui generis. Não é possível rastrearmos, assim, nesta intervenção de hoje, breve, bom, já não vai assim tão breve, mas eu vou encurtar o máximo, rastrearmos as diversas ilustrações textuais que a defesa da razão vital pelo filósofo espanhol adotou, em alguns casos até em escritos
em que sequer usa a expressão razão vital. Mas se o fizéssemos, veriam com clareza a necessidade de dar à razão o seu lugar, afirmada por Ortega como seu propósito desde Meditaciones del Quijote, não passa por um método de conhecimento oposto ao método racional. Ora, para Ortega, a razão é condição da existência de todo o conhecimento teorético, ainda que haja que reconhecer que a zona de clareza analítica específica da razão é muito estreita, portanto, não esgota o todo do conhecimento. E é por não verem os limites à racionalidade pura que as posições racionalistas supõem que os racionalistas, quando o mundo resiste a ser entendido ou a funcionar segundo o uso puro da razão, mantêm-se obstinadamente à espera que seja o mundo a mudar. E isso faz-los incorrer nos seus típicos utopismo e intransigência e virando costas à realidade. Estou quase a terminar, mas gostaria de, com vista a vincar o sentido peculiar da filosofia da razão vital, vos referir ainda a crítica que o nosso autor dirige particularmente a Kant, o que faz de forma mais sistemática em dois estudos, um de 1924, intitulado Kant, Reflexiones de Centenário, Kant, Reflexões de Centenário, se traduzíssemos o título, e o outro intitulado, é de 1929, o segundo intitulado Filosofia Pura. Em ambos os textos poderão encontrar a compreensão orteguiana da razão, tendo por base uma reflexão sobre a Idade Moderna e o significado que na Idade Moderna tem a filosofia kantiana. Mas não só na Idade Moderna, porque Ortega vai revelar, sobretudo nesses textos é muito evidente, o intuito de forjar uma concepção que, partindo de Kant, seja capaz de reter as suas virtudes e superar as suas limitações. E é assertivo, ao tentar fazer isso, é muito afirmativo em considerar necessário o conhecimento da filosofia kantiana. Sem ele, diz Ortega, seria impossível entender as exigências teóricas contemporâneas. Não se trata, portanto, de reconhecer apenas a relevância de Kant em termos autobiográficos. E nós sabemos que Ortega estudou Kant com profundidade nas suas estadas em Leipzig, nas universidades de Leipzig, de Berlim, de Marburg. Trata-se, sim, de considerar o conhecimento da filosofia kantiana como indispensável para poder vir a pensar de modo pós-kantiano. E Ortega refere-se extensamente ao contexto histórico de Kant, sublinha que o filósofo alemão, seguindo uma tendência geral da filosofia desde o Renascimento, em vez de perguntar o que é a realidade, pergunta se é possível conhecê-la, despreocupando-se do universo. Os problemas ontológicos são desalojados da metafísica. Ortega até adjetiva essa atitude, fala num radicalismo audaz. Os problemas ontológicos são com um radicalismo audaz, desalojados da metafísica, porque se torna preponderante o afã errar, aquela ansiedade por não errar, que é característica da sensibilidade moderna a partir de Descartes, que fez da cautela um método para filosofar. Ora, Kant leva ao extremo a tradição de desconfiança
transformando o método em conteúdo da filosofia que se converte, então, em ciência do conhecimento. Ortega analisa ainda o idealismo transcendental de Kant como compreensível a partir de um traço típico do temperamento alemão, que é de isolamento metafísico, um temperamento a que corresponde uma atenção focada na intimidade do eu, em que, sob a forma de consciência, de imagem ou ideia, vê refletido o mundo. De Ortega a respeito de Kant, o filósofo alemão seria um clássico do subjetivismo, segundo o qual o sujeito se encontra a si mesmo desde logo, e só depois, com esforço, é que procura sair para a realidade exterior e encontrar o que é transsubjetivo, as coisas, os outros homens. Numa tal leitura, a própria crítica da razão pura de Kant é o registro da luta de um eu solitário que procura a companhia do mundo e, sem descobrir outra via, acaba por criá-lo dentro de si. Até o idealismo com pretensões objetos, como o dos mestres marburgianos de Ortega, acaba por se subordinar ao mesmo signo, que faz do eu a realidade exemplar e da filosofia uma tentativa de construir intelectualmente um mundo tão parecido quanto possível com um eu. Após a audácia mestre Eckhart, ao afirmar que a realidade divina está no mais íntimo da pessoa, e após a produção intelectual de Leibniz, de um mundo de mônadas, foi Kant, segundo Ortega, quem reduziu toda a realidade a uma mônada, a um único eu, e abriu caminho ao ser como reflexividade, de Fichte, e ao ser para si, de Hegel, numa trajetória em que o pensamento moderno alcança a sua altitude máxima. Ortega demarca-se precisamente do cume idealista da filosofia ocidental, que coloca o problema do conhecimento acima de todos os restantes e reduz, por fim, o real ao racional, ao subjetivo, ao ideal. Considera que esse ponto de vista do mundo esgotou, ao longo de 4 séculos, todas as suas possibilidades, pelo que tinha de ser superado por uma nova filosofia. E essa era a missão que Ortega sentia ser-lhe duplamente imposta. Imposta porque, experimentadas as soluções filosóficas da modernidade, o tema do novo tempo tinha de ser o que enunciara como o tema da razão vital, e imposta porque, enquanto espanhol, talvez lhe fosse mais fácil reagir aos estímulos desaproveitados pela suspensão idealista da espontaneidade vital, do imediato, da realidade. Contudo, para a poder cumprir, tinha de pensar em confronto com as doutrinas tradicionais da razão, que tem de compreender e transformar segundo projetos singulares, livres, genuinamente humanos. Tudo isso obriga ao enquadramento da vida individual na cadeia histórica das crenças, das ideias, dos usos, dos projetos da sociedade, o que significa, por outras palavras, que a razão vital tem de ser histórica, que é o que Ortega vai pôr à vista. Eu já não tenho oportunidade de o fazer, mas a seguir a intervenção do professor José Paulo certamente irá ter, em alguma medida, de o fazer, mas é o que Ortega põe à vista expressamente nas suas obras mais maduras, a partir dos finais dos anos 20 e até que terminou a sua existência em 1955. Mas eu hoje
não tinha mais possibilidade do que falar, pelo menos até ao final dos anos 20, e por isso agora fico por aqui e agradeço muito a atenção que todos dispensaram.